Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, o grande Eu Sou, aquele que tudo opera e executa, aquele da qual nós depositamos a confiança, aquele que está a soprar nos quatro cantos do mundo, aquele que estremece quando o seu passear, do qual a terra é o escabelo dos seus pés. Aquele que através do anjo do concerto está aplanando os caminhos para a sua vinda. Aquele que nos ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que nos ensina, arrependei-vos. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são perdoados, e após nascer novamente, nova criatura é e persevera segundo as novas atitudes, acatando as advertências do Espírito de Cristo. Deus nos atrai até Ele e nós perseveramos porque Ele é fiel, Ele está pronto e preparado para toda boa obra. Ele nos ensina a perseverar nas obras de justiça até o fim. Obras de justiça, juntamente com a fé, caminham lado a lado. Assim nós perseveramos, porque, como está escrito, se vós estáis em mim, eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder. Assim nós perseveramos dia após dia, e bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, e uma vez segundo a graça, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usamos aquilo que é para edificação, primeiramente pessoal, tanto como a unidade da fé, exortando no dia chamado hoje, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Persevere nas obras juntamente com a fé, da qual acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo, para o grande dia, aonde ali haveremos de prestar conta. A palavra diz até de um ponto e de uma vírgula. Mas ainda que se tropece em algum ponto segundo a graça, Ele é aquele que nos justifica, mas segundo a lei de Moisés, a palavra diz, ninguém conseguiu se cumprir a não ser Ele, o elo da perfeição, da qual foi necessário um alto preço pago ali na cruz, no Monte das Arábias, aonde o Deus Altíssimo ungiu o seu Filho amado segundo o batismo de fogo. Cristo ungido, gerado no seio do Pai, do qual, através de uma única oblação, ofertou um aroma agradável às narinas do nosso Senhor. É um sangue que fala com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo do que o sangue dos bodes, da qual Ele é aquele que nos concede a expiação pela culpa, pelos pecados, e uma vez nova criatura, não retrocede ao jugo do opressor. Não permitimos com que ele venha utilizar, perseveramos segundo a graça. Temos o conselheiro, o advogado, é aquele que nos defende do vil tentador, aonde ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras somos curados, restaurados. Ele é aquele que nos justifica. Não nos justificamos a si mesmo, há quem nos justifica, da qual nós depositamos a confiança. O Senhor que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, e continua no centro do trono, aquele que era, que é e que há de vir, e está governando com justiça, com equidade, na imparcialidade, exercendo o direito, aquele que está no centro do trono, do qual, agindo Ele, não há quem possa impedir. Ele é aquele que não tem um mísero caco dos cacos espalhados ao chão,
que possa contender com o oleiro. Aquele que se fez um, Criador se fez um com ele, aonde aqueles que estão segundo o Espírito de Cristo estão em unidade, e por isso persevera dia após dia, do qual a palavra diz que a sua infinita misericórdia e benignidade é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã, assim como a palavra diz que lá do alto ele ri com desprezo dos zombadores, dos perversos, dos incrédulos, daqueles que perseveram segundo entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, e por isso a maledicência está sempre diante dele. Lá do alto ele ri, aqueles que confiam em seus muitos deuses impossíveis de o justificar. E ele traz o galardão, aonde as suas maledicências recaem sobre as suas moleiras. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele creu, confessar de boca e demonstrar pelo bom proceder segundo o seu Espírito, da qual nova criatura e persevera acatando as advertências do Espírito Santo e está no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, assim nos ensina a palavra do Senhor. Por isso, em mais um dia, ele é aquele que nos sustenta e nos capacita, porque aprendemos não de homens, mas por revelação divina, e perseveramos naquilo que ele nos ensina. Vigiai e orai sem cessar. A palavra diz que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir fica ao derredor procurando quem possa o tragar. Por isso nós ficamos na vigilância, onde combatemos um bom combate segundo a fé opera em nós, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, aonde ele não rouba a verdade em nós. Jesus ensina que uma casa limpa e adornada uma vez se retrocede, ele não tem prazer neste. Ele compara uma geração má e perversa, da onde haveria o esfriamento do amor, do qual nós temos contemplado. O estado daquela pessoa se torna pior, porque aqueles espíritos imundos que ficaram a rodear voltam com outros setes, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Por isso, vigiai, cautelai, porque não é de se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, e muitos são os falsos, os ludibriadores, enganadores, aqueles que a palavra diz que são como lobos em pele de cordeiro. Mas buscai o alimento sólido, do qual alcançais o discernimento, e examinai o Espírito. Aprendei da santa teologia de Cristo, buscai Cristo Jesus, que ele assim como é um com o Pai, ele revela ele é a plenitude do Deus Altíssimo. Ele é a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. Ele é aquele que enche a casa, da qual, quando estamos cheios do Espírito Santo, e se tivermos de gloriar em algo antes, gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. E ele é aquele que nos enche todos os dias, da qual aqueles que se humilham diante dele, diante da sua mão poderosa e seu braço forte, são aqueles que ele agrada, aqueles que não negam o seu nome e perseveram dia após dia segundo as obras que ele produz em nós, aonde a palavra diz que ele não tem planos de nos causar dano algum, mas de nos fazer prosperar. E assim nós prosperamos dia após dia quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E assim, em mais um dia, nós somos gratos, Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Continua a purificar o tempo sobre todo o mundo, a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, Oceania e a Europa. Derruba a mesa dos cambistas, a cadeira do que vendem pombo, porque está escrito: a casa é casa de oração, não fazeis dela de comércio, de covil e ladrões e salteadores.
O Senhor é aquele que purifica através do anjo do concerto, continua agindo, do qual ninguém pode impedir, sobre todo o mundo, derrubando toda vã filosofia, doutrina meramente humana, ondas teológicas que vai e vem e que fazem da mensagem da cruz em vão. Continua segundo o teu poder e a tua autoridade sobre todo mundo, da qual o Senhor nos diz: continuo eu a apavorar, confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra eu, o grande eu sou, assim nos diz o Senhor. E ele continua a fazer feitos assombrosos. Contemplai quão grande e repentina destruição para alguns que perseveraram segundo confiando em seus deuses, segundo as suas maledicências, assim quão grande livramento para aqueles que não negam o meu nome e perseveram me confessando, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.